Oi, tudo bem? Eu gravei um vídeo esses tempos aqui no canal falando sobre um grupo, uma aluna, né, que conseguiu dar um golpe, né, na formatura. Aí depois eu gravei outro vídeo falando de um professor, que ele era vice-diretor e ela acabou envolvendo uma confusão em sala de aula com um aluno e acabou sendo afastado. E aí, depois que eu comecei a gravar esse tipo de vídeo, comentando sobre algum determinado assunto que eu considero meio que polêmico, eu gravei também um que teve bastante comentário, que foi brincadeiras sexuais nas escolas. Então, assim, depois que eu gravei esses vídeos, alguns seguidores mandam algum assunto para mim fazer comentários. E eu acabei virando comentarista, vamos dizer assim. Mas nesse vídeo de hoje eu quero fazer o comentário de uma funkeira, né? Uma funkeira que, pelo que eu entendi, foi assim. Ela estava fazendo uma live, né? E aí uma seguidora dela reclamou que a professora tinha feito algum comentário sobre as músicas dessa tal funk. E aí ela acabou fazendo a comparação entre o salário que ela ganha, segundo ela ganha em torno de 70 mil para entrar no palco em meia hora, e nós, professores, a gente ganha 5 mil, né? Muitos professores não ganham nem 5 mil, tá? Ganha 5 mil para ficar o dia inteiro trabalhando aí, sei lá, 5, 6 horas por dia, e no final do mês a gente não ganha 5 mil. Então ela fez essa comparação. E o seguidor então pediu para que eu fizesse um vídeo sobre isso. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho com você, fazer alguma reflexão além dessa reportagem, conversar um pouquinho com você sobre a questão por que o trabalho X dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, ele é mais importante do que o outro tipo de trabalho, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser muito importante. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, se inscreva no canal. Hoje é domingo e eu tô aqui gravando então esse vídeo para fazer essa reflexão sobre a questão do mundo do trabalho, principalmente, e também responder aí um seguidor. Se você tiver algum vídeo, alguma notícia que você gostaria que eu gravasse um vídeo sobre, deixe nos comentários, assiste os vídeos dos canais, ative o sininho de notificação. Hoje nós chegamos a 5.100 inscritos, né? É um número considerável, porque esse canal aqui é um canal na área de educação, é diferente de outros canais que tem pessoas famosas, e aí o canal cresce muito rápido, o canal que tenha coisas interessantes, tipo violência ou coisas engraçadas. Aqui não, a gente fala especificamente sobre educação, dá dica de concurso público, dica para você estudar melhor, então talvez o canal tenha uma dificuldade maior aí de crescer, tá bom? Mas estamos felizes com 5.500 inscritos. Vamos então ao assunto desse vídeo. Vamos fazer uma comparação de dois trabalhos. Vamos pegar assim, por exemplo, uma pessoa que faz a coleta de lixo, um coletor de lixo, né? Aquela pessoa que passa nas ruas, desce do caminhão e pega o lixo, coloca no caminhão e vai, o outro pegar o lixo, pegar a sacola do lixo, tem o trabalho o dia todo fazendo essa correria, né? Porque são pessoas que tem que ter uma habilidade física, né? Eu, por exemplo, acho que eu nem conseguiria subir no caminhão e ficar segurando ali o tempo todo, que a mão ia doer. Os caras sobem no caminhão, descem, jogam o lixo e vai, é aquela coisa rápida que eles fazem. Esse é um tipo de profissional. E vamos pegar um profissional, por exemplo, aí, alguém que tenha, que exige uma especialização maior, por exemplo, um policial, não, vamos pegar um médico, né? Então você tem o trabalho do médico, o cara estudou aí, fez uma faculdade, ele estudou, sei lá, 5, 6 anos, pagou mais ou menos, no mínimo ele pagou, teve gasto, porque além da mensalidade, se o cara fez uma faculdade particular, eu tenho um vídeo aí falando quanto que o médico gasta para se formar, é um absurdo, né? Nesse país que nós vivemos, chamado Brasil, no sistema capitalista que nós estamos,
Então você precisa ter dinheiro para você fazer então um curso de medicina, que não sai menos de 10 mil por mês. Não sai menos, tá? 10 mil por mês. Se você conhece alguém que faz medicina, deixa aí nos comentários se sai menos de 10 mil por mês. Tem a mensalidade, depois o curso é integral, enfim. O cara precisa ter dinheiro, precisa ter um recurso, tem uma base. Mesmo que ele não tenha dinheiro, mas a família precisa ter, ele precisa ter um respaldo financeiro para ter. Então, ele se forma médico e vai fazer o trabalho. E aí como você tem esse número para se formar é muito custoso financeiramente, você tem um funil. Então, são poucos comparado em relação à profissão de médico com a profissão, por exemplo, do coletor de lixo. Então, você tem aí um funil, você tem menos médicos e você tem mais coletor de lixo. Essa questão dessa divisão, se você for olhar assim, mas os dois são trabalhos dignos, ok, os dois são trabalhos dignos. Os dois são necessários para a sociedade, sem forma de dúvida. Tanto o médico, meu cachorro, tanto o médico, ele é médico veterinário, por exemplo. Tanto o médico, ele é importante para a sociedade, né? Não preciso nem dizer por que ele é importante para a sociedade, como a pessoa que faz a coleta de lixo, o profissional que faz a coleta de lixo, também são importantes. Então, você percebe que você não consegue ir pelo nível de importância. Eu vou usar um termo aqui que não sei se fica bem, um termo que apareceu aqui no momento, que é a utilidade. Tanto um é útil para a sociedade, como o outro é útil também para a sociedade. Então, os dois têm os seus graus, ou os dois são importantes para a sociedade. Porque você imagina uma sociedade que você não tenha coletores de lixos. Não é possível, não existe como, né? Principalmente a quantidade de lixo que nós depositamos, jogamos fora. Então você teria aí, no mínimo, eu lembro que eu morava na cidade algum tempo atrás e que os fizeram greve, né? A prefeitura teve um problema lá com a empresa que fazia a coleta de lixo e eles ficaram, por exemplo, menos de uma semana. Cara, ficou um absurdo a cidade. Não tem como, porque é muito lixo que você gera. Agora você pensa também em uma sociedade que não tem médico. Nós tivemos aí, algum tempo atrás, que nós tínhamos os médicos cubanos que vieram para o Brasil, então você tinha uma quantidade razoável de médico, né? O médico da família, aquela história toda. E depois, quando eles saíram, você teve um déficit de médico, principalmente em algumas regiões do país, e o governo teve que propor para os médicos ir trabalhar nesses locais e praticamente teve uma dificuldade. Então, você consegue entender a linha do raciocínio que tanto um médico é importante para a sociedade como um coletor de lixo. E você consegue entender também que para você chegar numa determinada, eu peguei a profissão de médico, mas pode ser outra. Para você chegar numa determinada função social, uma profissão, você precisa passar por um processo de desenvolvimento, de aprendizagem maior do que o outro, né? Mesmo que você diga para mim, eu já falei nesse vídeo, que eu não tenho condições de física para desenvolver, por exemplo, um trabalho de coletor de lixo, porque exige uma capacidade física que no momento eu não tenho, acho que nunca terei, né? Porque eu já estou ficando velhinho para isso. Mas o trabalho em si, ele não exige, presta atenção, muito cuidado aqui para que eu consiga dizer o que eu quero. Ele não exige uma preparação tão quanto o trabalho de outro tipo de profissional, médico e etc, etc. E aí você já começa, para você entender por que nós valorizamos, nós enquanto sociedade, valorizamos em termos de preço, de valor. Você sabe que tanto um como o outro, eles são importantes. Mas na hora de pagar o preço, pagar o desenvolvimento, pagar aquelas profissões que têm um maior desenvolvimento, que exige uma preparação intelectual maior, você vê que nós pagamos mais, a sociedade paga mais. E aonde está a origem disso? Aí você tem que entrar então na questão do mundo do trabalho, né? Você tem que voltar um pouco atrás e perceber que desde o início, bem longe, tá? Eu não sei precisar a questão assim de anos, mas bem longe, você teve uma valorização muito grande do trabalho intelectual em relação ao trabalho manual, tá? Mesmo que você diga para mim, olha, mas o trabalho
de uma pessoa que faz um trabalho manual, ele tem um desenvolvimento intelectual. E quando a gente fala de desenvolvimento intelectual, não relacionamos isso com questão de ser mais ou menos inteligente. Não é isso. Um coletor de lixo, coletor de reciclagem, uma pessoa que trabalha, se ele tivesse uma oportunidade, com certeza ele conseguiria ser qualquer profissão, se ele fosse preparado desde pequeno. Então não relaciona aí a questão de inteligência, mas relaciona simplesmente a questão, não é simplesmente, né? Mas relaciona a questão do valor que foi dado ao trabalho intelectual e o não valor ao trabalho manual. Né, manual, onde você exige mais do esforço físico e não esforço intelectual. E tanto é que você não se prepara tanto, né, para você fazer determinadas funções. Você quer ver outro exemplo? Você pega, por exemplo, uma empregada doméstica, que ela precisa chegar numa casa, uma diarista, e fazer todos os serviços. Se você for pensar, ela precisa raciocinar para fazer aquilo ali. Só que o trabalho que ela faz é um trabalho mais manual. Ela não ganha tanto, fica muito longe, por exemplo, do que um trabalho que você exige, que a sociedade considera um trabalho mais intelectual. Não sei se eu consegui entender. Agora, voltando para especificamente por que quando se fala em relação a essas comparações a todas as profissões, dentista, advogado, professor, cantor, qualquer profissão que você imaginar, porque quando se fala dessas profissões e fala em relação ao professor, e aí a gente puxa a sardinha para o meu lado, mas não é só puxar a sardinha para o meu lado, você vai entender isso. Porque quando relaciona essas profissões com a profissão do professor, a gente sempre escuta que nós ganhamos pouco, Por que nós ganhamos pouco? A grande questão aqui porque para você chegar nessas profissões, você passou necessariamente pela mão de uns professores. Né? Não existe, pelo menos eu não conheço, não existe nenhuma profissão que você desenvolve hoje que não teve na sua base ou até no desenvolvimento, né? Na sua base ali na pré-escola, na educação fundamental, ensino médio, faculdade, a presença do professor. Então essa presença do professor, essa formação que o professor oferece para todas as outras profissões, devido a isso, não só, mas devido a isso, a sociedade ou o professor teria que ter um salário melhor, dinheiro, né? Realmente, quando essa funkeira, vamos pegar só exemplo dessa funkeira, eu não escutei nenhuma música dela, também acho que não vai me acrescentar muito escutar, não sabia que ela existia, eu fiquei sabendo através do seguidor que mandou essa sugestão de vídeo, então eu não conheço, não ouvi música, não sei quem que é, né? Fiquei sabendo pela foto e até escrevi um pequeno texto, vou deixar aí na descrição do link para você dar uma olhada. Mas o que eu sei é que, não sei se ela produz as próprias músicas, mas vamos dizer que ela consegue produzir as suas próprias músicas, ela escreve as suas músicas. Né? Para ela escrever essas músicas, alguém teve que ensiná-la. Né? A não ser que foi alguém, ela aprendeu na rua, aprendeu com seus amigos, mas dificilmente não. Ela teve na sua base, para ela escrever, para ela aprender a escrever, aprender a ler, falar corretamente, não sei se ela fala ou não, mas enfim, para ela viver, né? Ela precisou então de um professor. Então quando ela ridiculariza, quando ela tenta humilhar a questão dos professores, a própria sociedade deu uma resposta para ela, e essa resposta fez com que então ela perdesse aí alguns shows, algumas pessoas cancelaram na agenda dela. Espero que ela, sinceramente, eu espero que ela tenha aprendido com essa ação dela. Eu acho que ela aprendeu, né? E espero que ela volte a fazer a sua carreira, porque eu acho que às vezes a sociedade ela bate muito nos erros dos outros, e mesmo quando a pessoa se arrepende, eu não estou defendendo ela aqui não, tá? Já falei que eu nem conheço, mas tem gente que adora esse tipo de música. Eu ouço alguma coisa assim quando algum aluno pergunta para mim, ou professor, você ouviu essa tal música? Eu escuto, vejo, mas não é a minha
não é a minha praia. Não tem nada contra, mas também não tem nada a favor, cada um escuta o que gosta de escutar e etc, etc. Mas, assim, então não a conheço, não sei quem que é, mas às vezes a internet acaba penalizando muito uma ação que uma pessoa faz. A gente sabe que muitas pessoas falam mal dos professores, né? Algumas mães falam mal dos professores, algumas pessoas, políticos falam mal, etc. E às vezes não é tão penalizado como essas pessoas que são públicas, né? Eu acho que os professores realmente, não é porque eu sou professor, eu sou professor, mas eu trabalho também com outras coisas, eu faço venda na internet, eu gravo vídeo, eu faço edição de vídeo, eu levo o cachorro para passear, eu faço um monte de coisa, né? Eu acho que todas essas profissões, elas são super importantes, só que a profissão do professor, no decorrer do ano, ela está cada vez mais desvalorizada. E desvalorizada não só pela questão financeira, mas desvalorizada até mesmo quando as pessoas falam essas coisas. Por outro lado, saiu uma pesquisa aí que na sociedade brasileira, isso deixa a gente feliz, as pessoas mais confiáveis na sociedade brasileira são os professores. Não sei se você sabe essa pesquisa. Se eu conseguir o link dessa pesquisa, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Mas o professor, depois vem os médicos, né? É isso? Os professores médicos. A terceira, não sei. Sei que nós estamos no topo aí das pessoas mais confiáveis a nível de Brasil. As pessoas confiam em nós. Tanto é que muitas mães, eu trabalho na educação de pequenos, tá? Meus alunos têm 10, 11 anos. Esse ano eu estou com uma turma que tem 10, 11 anos. Então, nessa época, né, talvez eu tenha um pouco menos, eu trabalhei também na educação infantil. Então, para os pais, os filhos são as coisas mais importantes, né? E aí eles deposita não, eles deixam que nós, professores, tomamos conta dessas crianças aí. Amanhã a escola fica com os seus filhos, então é uma forma assim muito confiante. E a gente sabe que em muitos lugares, quando a gente chega e a gente vai se apresentar, as pessoas acabam, é um professor, né? Teoricamente, nós temos aí as pessoas que confiam em nós, isso é muito importante. Bom, eu não sei se eu consegui dar a minha opinião. Eu acho que foi uma fala infeliz dessa funkeira. Ela já se retratou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a sociedade ela bate muito em algumas coisas e às vezes exagera. Eu acho que a pessoa se retratou, ela tem que continuar fazendo seus shows aí, aprender com o erro e continuar fazendo seus shows. Mas principalmente eu queria que você desse assim, um pontapé para você analisar, fazer alguma pesquisa, você que está assistindo esse vídeo, aprofundar no assunto. Talvez eu queria iniciar aqui essa discussão para você aprofundar no assunto, o assunto de que essa questão, porque na sociedade que nós estamos, a gente valoriza mais uma profissão e valoriza menos outra profissão, sendo que várias profissões elas têm a sua importância aí dentro da sociedade. Para manter uma sociedade, você precisa, com certeza, do coletor e eu citei o nome de coletor de lixo, mas poderia ser qualquer outra profissão aí que é importante para a nossa sociedade, mas que a gente não valoriza tanto, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, se inscreva no nosso canal, até a próxima, fui, tchau!